Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Cogumelo na Mão, Dinheiro no Bolso. Eu sou o Cristiano e nesse episódio aqui nós vamos estar falando sobre quanto cogumelo é possível produzir. Quando a gente pensa em grandes produções, pequenas produções, médias produções, como é que a gente sabe se é pequeno, se é grande, se é médio? A gente precisa saber, a gente tem que ter uma métrica para isso, né? Uma forma de mensurar isso. E como é que pode ser? Poderia ser bandejas por dia, bandejas semana, bandejas por mês, ou então quilos por dia, quilos... Como é que a gente consegue mensurar isso? Que forma é a forma mais apropriada para mensurar isso? Você, Ale, o que você acha aí? O que você acha que dá para mensurar? Qual que seria a métrica mais utilizada? Eu acredito que seja quilos por mês. Quantos quilos que a pessoa produz no mês de cogumelos? Foi perto. Vamos lá. Possibilidades. Temos quilos realmente é uma forma muito mais prática, né? Uma forma muito mais didática da gente compreender, até porque se quem quer vender por bandeja, por exemplo, existem bandejas de 200 até 400 gramas, até meio quilo. Então, bandejas acaba não sendo uma boa estratégia. Quando a gente fala de quilos, então quilos já dá para ser utilizada. Porém, quilos por dia não dá para ser utilizado, porque existe uma grande variação nas colheitas diárias. Então, não é uma boa forma de mensurar. A forma mais adequada realmente é quilos por semana ou quilos por mês. Mas quilos por semana acaba ainda assim sendo uma forma mais utilizada. Então passou muito perto. Então, digamos que vamos trabalhar com quilogramas por semana. Pois bem, agora em produtor. Quando a gente pensa em produtor de cogumelos, nós podemos estar falando entre pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. O que vai distinguir um do outro? A quantidade da produção. Então, quanto maior a produção, então maior vai ser o produtor. Então, de novo, não existe, para esse caso aqui, não existe uma métrica, não existe um consenso em que é um pequeno, o que é um médio, o que é um grande. Não existe isso. Por exemplo, quem passa de 50 já é médio, quem passa de 200 já é grande. Não existe isso. Nenhum local onde vocês foram procurar. Então, eu criei isso de uma forma mais... vocês vão entender o porquê de tudo isso. E melhor, qual que é a ideia disso? A ideia é que quando eu comentar nos vídeos posteriores, ou até mesmo nesse vídeo aqui, falar sobre médio produtor, vocês já vão estar sabendo de quem que eu vou estar falando, certo? Então essa é a ideia da gente fazer essa classificação para ficar muito mais didática. Se alguém achar que isso não é válido, tudo bem, é a opinião de cada um, eu coloquei esse tipo de consenso justamente para a gente conseguir se entender muito melhor nos assuntos que a gente vai estar falando. Então, basicamente, quando a gente fala de pequeno produtor, eu acredito que vou até botar aqui, até os 30 quilos, canetão aqui falhando, até os 30 quilos dá para ser considerado, uns 30 quilos por semana dá para se considerar um pequeno produtor. Lembrando que até esses 30 aqui mesmo um produtor já consegue ter um faturamento de aproximadamente então, R$5.000 por mês, tá? Então 30 quilos por semana na produção de cogumelos. Quando eu chego aqui no médio, então eu colocaria de 30 a 100 quilos por semana. Então já seria um médio produtor. E no grande, então, acima de 100 quilos por semana. Então, basicamente, essa acaba sendo uma boa estratégia para distinguir os pequenos, médios e grandes produtores, certo? E agora, uma das perguntas que eu mais recebo, talvez você já deve ter pesquisado, já deve ter lido em algum lugar, que é qual que é a produção por metro quadrado? Então, quantos cogumelos eu consigo produzir em um metro quadrado? Bom, de maneira geral, a gente já está errado quando a gente fala em produção por metro quadrado. O correto seria a gente estar falando de produção por metro cúbico, né? Por quê? Porque metro cúbico a gente leva em consideração comprimento, altura e altura. Então, como vocês sabem, para ganhar espaço na produção de cogumelos, a gente utiliza prateleiras. Então fica muito mais didático, muito mais simples de se entender quando a gente fala então de metros cúbicos e não metros quadrados. Vamos lá. Para a produção existem muitos modelos, muitos métodos que dão para ser utilizados. Eu gosto basicamente de utilizar prateleiras duplas, quando possível, então que tenha duas prateleiras com blocos que podem ser utilizados um ao lado do outro. Então, basicamente, a altura então que varia entre 30 a 40 centímetros, 45 centímetros até, claro, sempre levando em acordo o tamanho dos blocos. Já tem prateleiras que podem ultrapassar inclusive 50, 60 centímetros, mas no meu método de 30 a 45 centímetros acaba sendo mais adequado. Se a gente utilizar 1 metro de altura,
Então nós vamos poder ter entre 2 a 3 prateleiras. E por andar, a gente consegue utilizar mais ou menos uns 12 blocos de 3 kg, 3,5 kg de blocos de cogumelos. Então a gente consegue colocar 2 a 3 andares, 12 por andar, entre 24 e 36, então vamos pensar aqui, ó, entre 24 e 36 blocos de cogumelos a gente vai estar colocando nesse espaço então de 1 metro cúbico. Quanto é que vai produzir tudo isso? Cada bloco a gente vai estar mostrando depois, mas ele vai ter que produzir entre 700 gramas, 750, 800 até 1 quilo. Enquanto que, se a gente fizer então esse cálculo aqui, de 24 a 36, nós vamos ter uma produção ali que varia entre 20 e 24 quilos e 30 a 36 quilos, aproximadamente. Beleza, já sei a quantidade de cogumelos que eu vou estar produzindo por metro cúbico, de acordo, claro, com a forma de organização da prateleira, então eu já tenho uma produção razoavelmente boa. Agora a questão é, em quanto tempo? Isso aqui em 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias. Cada bloco vai ficar na fase da frutificação, então no período de produção, por aproximadamente 40, 60, 70 dias. Esse é o período, vai variar muito de acordo com a temperatura, clima, tem várias coisas que vão, mas basicamente aí 2 meses é o tempo que eles vão ter para produzir. Então blocos bons tendem a produzir também muito mais rápido. Então, basicamente isso aqui vai ser um período de 40, 60 dias, ele vai ter que ter essa produção, que pode variar de 20 a 36 quilos, blocos razoavelmente bons, por metro cúbico, então nesse período. Então vejam só quando que não é tão simples, né, simplesmente dizer um número, mas a gente tem que considerar vários fatores, desde qualidade de blocos, clima, organização, então tem vários aspectos que podem estar influenciando na produção. Então, 20 a 36 quilos é uma produção muito boa já de cogumelos para esse espaço. Vamos para a próxima. Muitas pessoas não sabem, mas todos os blocos de cogumelos eles produzem em fluxo. Tá? Vários tipos de cogumelos eles trabalham em fluxo. Alguns trabalham em fluxos únicos, mas a maioria deles, como o shimeji, shiitake, eles vão estar produzindo em 3 a 5 fluxos aproximadamente, é a melhor maneira para fazer isso. Os fluxos seriam as mesmas coisas do que ciclos? É muito parecido. Fluxos é o seguinte, a gente faz a abertura nos blocos, eles produzem os cogumelos, a gente colhe os cogumelos e a gente não descarta simplesmente o bloco depois disso. A gente vai ter que esperar, deixa lá ele mais um período, aproximadamente 14, 16 dias, e ele vai produzir novamente. A gente faz a colheita, deixa lá mais uns 14, 16 dias, nesse mesmo local, ele vai produzir mais, vai ter mais uma produção. Então, fluxos são como se fossem ciclos. Ele produz, faz a colheita, ele tem um pequeno período que ele vai se organizar, digamos assim, para fazer uma nova produção, e assim ele vai tendo, então, que pode variar, pode ter até, inclusive, mais de 10 ciclos, mais de 10 fluxos, porém, depois que passa do quarto, quinto fluxo, a produção já acaba sendo muito mais baixa, acaba não compensando deixar ele lá, acaba compensando muito mais a gente trocar esse bloco por outro, que vai estar produzindo muito mais. Então, basicamente, fluxos é como se fosse uma planta produzindo alguma fruta, né? Então, ela vai dar alguns frutos agora, se espera mais um pouquinho, já vai lá, produz mais alguns, e então, assim, por um certo tempo, até que a planta pare de produzir, né, naquele período de produção, ou então que não compensa, nesse caso os cogumelos acabam um certo tempo que acaba não compensando mais deixar eles lá, porque ao passo que vai aumentando a colheita, o período entre os ciclos, entre as safras, entre os fluxos, ela vai aumentando. Então, digamos que no começo seja 15 dias, depois pode ir para 20, depois vai para 30, chega um período que ele vai demorar muito mais tempo para fazer a produção. Então, acaba não compensando a gente perder esse espaço para fazer uma colheita muito pequena de cogumelos. Por isso acaba compensando botar blocos frescos para aumentar ou manter então a produção de cogumelos. Bom, eu falei então sobre a produção por metro cúbico, os fluxos, que muitos de vocês talvez não sabiam. Agora como é que eu sei quanto é que vai produzir? Digamos que eu tenho uma produção, eu faço a abertura de novos blocos, quanto é que eu sei que aquilo vai produzir? Para isso a gente trata, quando a gente vai para algumas formas de medida, outras novas métricas, a gente vai estar falando sobre eficiência dos blocos. Nós temos duas maneiras de medir a eficiência, que é a eficiência biológica, tá? Já vou estar aqui escrevendo, e eficiência bruta, mas basicamente se fala percentual de produção.
Então, temos a eficiência biológica e percentual de produção. A eficiência biológica ela é muito mais utilizada em artigos científicos. Então, eficiência biológica e percentual de produção de cogumelos, elas vão servir, são outras métricas, formas de mensuração, para ver se a gente está produzindo bem, se a gente está produzindo mal. Então, é para ter uma medida comparativa com outros produtores. Basicamente, essa a intenção. Ou então, quando nós testamos novos substratos, para ver se a produção está sendo melhor, se está sendo pior. Tá? Porque não dá para dizer simplesmente um bloco produziu 1 kg, outro bloco produziu 900, porque muitas vezes pode variar um bloco de... Não dá para comparar facilmente um bloco de 500 com um bloco de 1 kg, digamos, um bloco de 2 kg e um bloco de 3 kg. Então nós utilizamos esses tipos de eficiências para saber se está tendo uma boa produção ou se não está tendo uma boa produção. A equação para ela é bem simples, tá? Para as duas são razoavelmente simples. A eficiência biológica ela é dada pela equação cogumelos colhidos, né? Podemos cogumelos, multiplicamos ele por 100 e dividimos pelo bloco livre de água, ou o bloco seco, livre de água. Digamos, portanto, que, vamos para arredondar, facilitar nos cálculos. Desse bloco, um bloco ele produziu 1 kg de cogumelos. Eu vou multiplicar ele por 100, então aqui no caso aqui seria 1000, né? Não 1 kg, são 1000 gramas. Multiplico ele por 100 e divido pelo bloco livre de água. Então, se um bloco ele pesa, vamos arredondar novamente, 3 quilos. Então, um bloco ele pesando 3 quilos, vamos falar que 1/3 dele era apenas realmente o bloco, 2/3 era a água. Então, um bloco de 66% de umidade. Então, eu posso fazer um que de 3 quilos, então 1 quilo, então, ou seja, 1000, era realmente o substrato. Os outros 2.000 gramas, né, os outros 2 quilos, eram água. Então, desse cálculo aqui, nós vamos ter, para arredondar ficar muito mais fácil, vamos cortar os 3 zeros, 1 vezes 100 vai dar 100. Seria um valor de 100%. Então, eficiência biológica de 100%. É bom, é ruim, como saber? A gente vai ter uma medida muito boa de eficiência biológica, uma medida aceitável para a produção, né, principalmente quando a gente fala em produção visando a venda, realmente para ser algo de negócios, a gente trata entre 70% a 100%, sendo um valor muito bom. Então, pode ver que esse valor aqui já ficou muito bom. Tem como aumentar para mais de 100%? Para esse tipo de cálculo aqui, sim. Tem como passar, dá para ir para 120%, mas aí muitas vezes existem outros tipos de hidratação, outros tipos de suplementação, então dá uma certa mão a mais, mas basicamente esses valores de 70% a 100% já são valores bem interessantes. Agora, a eficiência, o percentual de produção de cogumelos, como é que ela vai funcionar? Vou estar aqui fazendo agora um novo cálculo para que vocês compreendam. Esse aqui, como eu falei, ele é muito mais utilizado para artigos científicos, enquanto que o outro ele é muito mais utilizado entre produtores para ver se está sendo tanto entre produtores como existem algumas pessoas que vendem composto e já digam um percentual que vai ser aceitável. De novo, eu sempre recomendo que a pessoa faça todas as etapas, desde a fase inicial até a fase da venda, então não necessariamente precisar de mais alguém. Mas vamos lá, eficiência, percentual de produção, como é que seria? Percentual de produção. Então, eu vou manter os mesmos valores que eu utilizei aqui em cima, mas vou variar ela vai variar apenas a questão do bloco. Digamos que novamente, eu vou mostrar aqui a fórmula. Então, cogumelos colhidos por bloco, multiplica por 100 e divide pelo bloco úmido. Então, o bloco como que ele era. Então, digamos que eu colhi, posso utilizar aqui, 1000 gramas, né, como se fosse 1 quilo. Multiplico ele por 100 e aqui, ao invés de utilizar 1 quilo, que eu falei que era antes, aqui eu vou estar colocando um bloco que era de 3 quilos, então 3.000. Vou fazer esse cálculo, vai dar, vou cortar esses 3 zeros, e vai ficar 100 dividido por 3, que vai dar 33,3%. Então, a gente fala de um percentual de produção de 33,3%. Quando nós falamos isso,
É um valor bom? É um valor ruim? Como é que vocês acham isso? Qual que é o valor aceitável em percentual para dizer que a produção que os blocos, os substratos, os blocos, eles estão produzindo bem ou estão produzindo mal? O que você acha, Ale? Com o comparativo da eficiência biológica citado acima, ele está abaixo. Eu acredito que não seja bom. Então lembrando, uma coisa, esse cálculo aqui é um tipo de medida, esse aqui é extremamente diferente. Então não dá pra gente comparar apenas esses valores, esse valor com esse valor. Até porque, como vocês viram, eu utilizei exatamente o mesmo bloco e a mesma produção, porém dão valores diferentes. Então quando a gente compara a eficiência biológica, a gente deve comparar somente valores de eficiência biológica com outros de eficiência biológica. Quando a gente fala de percentual de produção, só podemos comparar eles com outros valores de percentual de produção. Por exemplo, quais são os valores ruins? Eu fiz mais ou menos uma escala do que eu considero de ser uma consideração ruim, uma produção boa, uma produção já bem interessante, uma produção então ótima. Até 18% eu considero ela sendo ruim. Então, olha só, aqui a gente produziu 33%. Se aqui eu tivesse colhido, digamos, metade, mais ou menos seria metade, uns 500 gramas, ele se aproximaria aqui dos 18, ou seja, seria uma produção muito fraca, muito ruim. Agora, se tivesse uma produção dos 20 até os 26, podemos dizer por volta disso, então já é uma produção boa. Não é, nossa, que produção, mas é uma produção boa, aceitável. Passa aí dos 26 aos 30, aqui já é uma produção bem interessante. E ótima quando a gente fala de acima de 30%. Aqui já são valores muito bons. De média, conseguir manter esses valores aqui já são valores muito bons. Mas tem mais dúvidas. As pessoas, então, elas teriam que, toda vez que elas colhem daquele mesmo bloco, elas teriam que pesar quanto elas estão colhendo de um único bloco para ter essa métrica? É uma boa pergunta. A gente pode fazer isso unicamente por bloco, então cada vez que o bloco produzir, a gente vai ter que saber quanto tem de umidade aquele bloco, quanto peso tem aquele bloco, e depois disso ir pesando todas as vezes que ele produzir, a gente vai lá e pesa ele para saber quanto ele produziu. Outra forma é fazer uma média mensal. A gente sabe que tem tantos blocos, tanto por cento de umidade, tanto por cento. Se tiver um padrão quanto a isso, fica mais fácil fazer, se a gente tiver uma métrica, esse mês aqui eu produzi tantos quilos, mês seguinte tanto. Então a média de cada mês, cada 2 meses, a gente já consegue ter um padrão também sobre isso. Ou a gente pode simplesmente pegar um bloco como referência, digamos que ele consegue representar como um todo, a gente já consegue saber essa medida aqui também. Então, outra coisa que poucas pessoas falam, duas coisas, 2 pontos importantes. Pode ser que vai aparecer alguém e vai dizer, opa, mas tem essa semente que vai produzir 40%, 50% de cogumelos. Aí já começa a ser um pouco, já falei em vídeos anteriores, aí tomem cuidado porque aí pode ser um golpezinho, tá? Fiquem bem tranquilos. Acima de 30% já está um valor muito bem aceitável, já é uma baita produção, então tendo esses valores aqui já fiquem bem, já podem ficar bem contentes. Outro ponto, não adianta a gente se fechar somente a questão de percentual de produção ou então eficiência biológica, somente é isso. Por quê? Porque é possível que blocos que vão produzir exatamente a mesma quantidade, digamos 2 blocos que pesam a mesma coisa, que vão produzir a mesma coisa, eles vão mudar muito na duração da produção. Pode ser que um tipo de substrato, um tipo de bloco, ele vai produzir 1 kg em 30 dias, pode ser que outro leve 60 dias, outro leve 90 dias. Então percebam como que é bem importante a gente, além de ter uma boa produção, é importante nós termos blocos que produzam bem e muito rápido. O mais rápido que a gente produza e já possa descartar, melhor ainda. Para que ele ocupe menos espaço, porque muitas vezes se a gente tiver, enquanto a gente tem um bloco produzindo 1 kg a cada 60, 80 dias, se a gente tiver 2 blocos produzindo a mesma quantidade, porém em tempos, a metade do tempo, a gente vai estar duplicando a nossa produção somente com esse tipo de organização. Então acaba compensando muito bem a gente saber tanto o nosso percentual da produção, quanto também na escolha, o tipo de utilização então dos nossos substratos, para que eles consigam produzir muito rápido e ao mesmo tempo ter uma grande produção.
Lembrando, pessoal, que esses valores aqui, eles não têm absolutamente nada a ver com o que eu falei antes sobre pequeno, médio, grande produtor. Não, esses valores aqui eles não são atingidos somente por grandes produtores. Na verdade, pequenos produtores que façam a produção mesmo dentro de casa podem ter valores, às vezes, até melhores do que grandes produtores que produzem grandes galpões. Lembrando, não tem nada a ver com escala de produção, não tem nada a ver com percentual de produção ou então eficiência biológica. Absolutamente nada a ver. Na verdade, é muito mais fácil de encontrar pequenos produtores, médios produtores que apresentam uma eficiência biológica ou então um percentual de produção até maior do que grandes produtores. Então não confundam essas coisas de que somente grandes produtores é que apresentam uma produção por bloco maior. Não tem absolutamente nada a ver. Outra pergunta que fazem muito é quantos quilos uma pessoa consegue produzir? Porque a gente viu médio, pequeno ou grande produtor. A gente viu a questão de produção. Nós vimos quanto é possível produzir por metro quadrado, mas a questão é, e quanto é que uma pessoa consegue produzir? Né? Imagina se a pessoa só consegue produzir 1 metro cúbico, aproveitar 1 metro cúbico ao longo da produção. Então vai ter uma produção razoavelmente muito pequena. Então vamos lá, vamos tentar entender quanto é que uma pessoa consegue produzir se ela se dedicar ao cultivo de cogumelos. Lembrando que, quando nós falamos sobre produção, sobre tempo, a gente pode estar pensando em a pessoa pode estar trabalhando, né? Trabalhando, ou então dedicação exclusiva. Já esteve nos dois casos, né? Eu já em um primeiro momento, quando eu quis começar a produção, mantive por mais alguns anos, eu trabalhava, eu era professor universitário e depois então larguei para viver de cultivo de cogumelos. Então, quando é que a pessoa consegue produzir nesses dois casos, realmente muda bastante. Uma coisa é a pessoa tá lá se dedicando 10 horas, 12 horas para um trabalho e ainda depois tentando dar conta nos finais de semana, principalmente que é o que era o que eu fazia, para me dedicar no cultivo de cogumelos. Basicamente, dedicando pelo menos as suas 8 horas, 10 horas num trabalho e depois tentando virar, aí realmente fica um pouco puxado, mas dá. Dedicando final de semana, algumas horas, feriados, dá para ter uma produção de mais ou menos uns 30 quilos por semana aqui. Mais ou menos é o que dá para fazer, tá? Talvez alguma pessoa consiga um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai também muito da questão de organização do local, organização dos métodos, ter tudo bem adequado. Então a pessoa consegue ter mais ou menos essa produção. Um pouco mais, um pouco menos, vai depender também de quanto que a pessoa vai ser exigida no outro trabalho. Eu, por ser professor, muitas vezes tinha até finais de semana que tinha que ficar sempre na frente do computador. Então isso me impedia de estar trabalhando mais no meu próprio negócio. Então por isso que, pelo menos o que eu conseguia era mais ou menos entre 30, 40, chegou algumas semanas até um pouco mais, mas variava muito de períodos para períodos. Porque, por exemplo, inícios de semestre e finais de semestre eram os períodos, eram os momentos que eu menos tinha tempo. Eu conseguia me organizar para dar uma estabilizada, mas muitas vezes eu apresentava uma pequena queda na produção. Então, pode ser que em alguns momentos alguma profissão exija um pouco mais, outras exigem um pouco menos. Se for uma profissão um pouco mais, digamos assim, mais sólida, mais estabilizada na questão de dedicação, então pode ser que a pessoa consiga até um pouco mais. Mas é tudo questão de se organizar que a pessoa consegue ter realmente uma boa produção. Agora, se a pessoa se dedicar exclusivamente na produção, então, pelos meus dados, pelo que eu consigo perceber, é que a pessoa vai conseguir produzir mais ou menos ali na faixa dos 80 a 100 quilos por semana se dedicando. Quando eu digo se dedicando, somente isso. Fazendo todos os processos, né? Não é comprando bloco, não é nada disso, é fazendo tudo. Até então se dedicando à parte das vendas, porque vendas também realmente tomam um certo tempo. Agora, se a pessoa somente for produzir, só produzir, aí já pode ter uma produção até um pouco maior.
Quando passa de 100 quilos, mais ou menos assim, já é necessário ter o auxílio de alguma outra pessoa, pelo menos para alguns momentos, tá? Não é estar lá 8 horas por dia trabalhando, ajudando, não, mas em alguns momentos é necessário realmente ter alguma ajuda. Então, acredito eu que nessa faixa aqui, pela minha experiência, pelo que eu vejo outros produtores, é mais ou menos um momento, então, a gente chama isso de sweet spot, né? Quando a gente fala de sweet spot, seria o quê? Seria a fase, uma produção mais agradável. Passou disso, já começa realmente a pessoa já começa a sofrer um pouco mais de trabalho excessivo, já começa realmente a estar necessitando de outras pessoas. Além disso, eu coloquei de 100 quilos, então lembra lá que eu coloquei 100 quilos como grande produtor, porque já é uma produção realmente interessante. E além disso, a pessoa que já vai estar precisando chamar alguma pessoa para estar auxiliando. Já falei sobre precisar de outras pessoas para auxiliar no trabalho. Tem grandes vantagens, né, que a gente não precisa de nenhuma mão de obra especializada, que isso acaba barateando também o custo se a gente precisar de outra pessoa, mas acaba sendo então uma faixa muito boa de produção se a pessoa viver exclusivamente com isso. Isso se dedicando também à parte das vendas. Caso contrário, a produção ela pode ser muito maior. E a questão de trabalhando, se a pessoa estiver trabalhando, eu acredito que 30 quilos por semana, 40, 50, 20, vai depender muito realmente de como que é o trabalho de cada pessoa, então eu não posso julgar se a pessoa está trabalhando demais, se não está trabalhando. Então é mais ou menos essa a quantidade de quilos por semana que a pessoa pode produzir se dedicando ao trabalho ou vivendo então exclusivamente de cogumelos. Espero que vocês tenham compreendido tudo isso. Mais dúvidas vocês podem comentar aqui abaixo. Então fiquem com Deus, um forte abraço, valeu!